que esse foi um dos grandes tombos que eu levei lá. E garantia funciona até a página 2. É um instrumento que sempre foi muito bom, versátil, para gente que faz crédito, é maravilhoso. Lógico que a gente gosta de ganhar dinheiro, tudo, né? Mas eu acho que tem coisas, mesmo ganhando dinheiro, tem coisas, valores que você não pode perder. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexões, o podcast que conecta o mercado financeiro de capitais à economia real. Eu sou Arthur Carneiro e vou ter a oportunidade aqui de falar com gestores, investidores, empresários e empreendedores, conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua forma de atuar, dos bastidores e aproveitar essa experiência para entender um pouco mais sobre como as conexões aceleram os investimentos. Hoje eu tenho a oportunidade aqui de falar com o Marcelo Rubano. O Rubano tem 30 anos de experiência no mercado financeiro de capitais, já atuou em grandes bancos como Itaú, Santander e Citibank, grandes gestoras de crédito como Capitalis e Eber. Trabalhou na GPS, o maior multifamily office da América Latina, e em 2018 fundou a Algmi, que hoje é uma das principais casas de crédito do mercado brasileiro. Rubano, obrigado aí por vir aqui conversar conosco e trazer um pouquinho da sua experiência para a gente. Tá bom. Obrigado pelo convite. Prazer grande. Rubano, a gente falou um pouco da sua história e tem vários momentos diferentes de crédito e cada um perspectivas muito claras, né? Como é que era a sua vida dentro do mundo de crédito na época de banco e como é que foi depois dentro das gestoras, das assets? Tá. E depois vamos falar um pouquinho de como é que foi a perspectiva dentro da GPS, em que você passou a ter contato direto com os investidores, né? Você sai daquele passivo de banqueiro e passa a um passivo de investidor em geral. Tá. Vamos lá. Minha experiência, meus primeiros 10 anos foram em banco. E esses 10 anos de banco, eu era o cara de produtos. O cara de produtos em um banco, diferente de um cara de produtos numa empresa, que é um cara que basicamente... O cara de produtos na empresa, ele vai lá, imagina um produto, é muito mais trabalho de marketing, de venda, posicionamento de produto. O cara de produto num banco é um cara que ele tem a ideia do produto. A gente até usava alguma coisa de conceito de marketing. Acho que na minha vida de 10 anos de gerente de produto, eu fiz um focus group, que é pouco, né? A gente vê o que a concorrência está fazendo, poxa, dá para fazer um negócio legal também, dá para melhorar isso, dá para fazer aquilo. E o nosso grande trabalho era aprovar aquele produto lá dentro. Então a gente passava se precisasse de desenvolvimento de sistemas, processos, negociação de política, e sempre foi produto de crédito, tá? Então negociação de política de crédito, política de risco, quanto ia custar meu funding para aquele produto, que tipo de controles a gente ia ter. E foram os primeiros 6 anos foi produto de varejo, foi cartão de crédito, foi de 94 a 2000. Na verdade, no LinkedIn está Santander, mas foi Banco Real e Unibanco. E depois Banco Real, Boston e Unibanco, né? Daí dá Real, Itaú e Unibanco Itaú também, né? E depois foram 4 anos em produtos corporate focado em recebíveis no Citi. E então era bem bacana, porque você tinha a ideia do processo todo, de tudo que podia dar errado, como que você ia aprovar o crédito daqueles caras, você negociava as políticas, você negociava os controles, os orçamentos, o que dava dando certo, o que dava dando errado. Então me deu uma visão muito boa do que precisa ser feito para você construir um produto de crédito, para você conceder crédito, e sempre numa versão menos no Citi, que o Citi era no corporate do banco, mas principalmente no varejo, versão padronizado, muita padronização. E mesmo em banco também, os contratos eram padronizados. Aqui no corporate, tal cliente quer tal cláusula, então a gente tinha um processinho lá, cada cliente tinha o seu set de minutas lá para a gente estudar, mas mesmo assim, o cliente precisa mudar, tinha todo um processo de aprovação para alterar aquela cláusula da minuta. Depois, eu pedi demissão do Citi em 2004, tirei um sabático, eu tive uma loja de bicicleta por 1 ano, mais ou menos, chama Pedal Urbano, a loja existe até hoje, um cliente meu comprou a loja. E para quem não sabe, o Rubano chegou hoje aqui de bicicleta, então ele continua praticante. Hoje só passeio, assim, mas já competi tudo. Hoje só passei, engordei 10 quilos, 12 quilos engordei, mas gostava bastante. E
E aí, depois, um cliente meu me convidou para entrar numa gestora pequena que ele tinha, uma gestora que fazia multicedente e multisacado. Ele queria trazer um pouco desse conhecimento de processo bancário lá para dentro. E a gente estruturou um fundo para fazer risco sacado, que no fim a gente não conseguiu captar. Mas aconteceram outras coisas que foram talvez o meu início de aprendizado como alocador, né? Tava tendo 2000 e, isso foi 2006, o Brasil acho que virou investment grade em 2006 ou 2007, não vou lembrar agora, né? E Época do Ike, é IPO, foi uma 2007. onda impressionante, né? Muito fluxo de dinheiro para o país. E o consignado, o crédito consignado, os bancos médios estavam fazendo IPO, todos em tese de banco de crédito consignado. Então a gente viu lá um filão de começar a estruturar fundo de consignado. Eu estruturei 2 fundos de consignado. É, a gente vendeu a maior parte para um banco estrangeiro, as cotas seniors. Eles fizeram uma credit linked note para vender para hedge fund lá fora, e uma parte para GPS, que foi depois minha futura casa. E depois o segundo fundo, a GPS me contratou para estruturar para eles. Eles tinham lá, eles conseguiram lá o mandato, a GPS me contratou para estruturar para eles. Eu era um sócio minoritário lá na BER. E depois a gente ainda resolveu começar a fazer crédito high yield lá. E aí que foi aprendizado do que não se deve fazer, né? A gente conseguiu um fund na tesouraria de um banco americano. Esse fund então, era um dinheiro, a gente tinha um limite, a gente ia alocando, eles iam repassando via credit link note lá para fora, para os hedge funds lá fora. E a gente aprendeu N lições de casa, assim, embora eu conhecesse muito o processo, tem outras coisas no crédito que são muito importantes também. Diversificação, disciplina. Poxa, você não gosta do crédito, o cara quer te pagar, pô, faz ele te pagar. Não inventa para refinanciar porque você quer crescer o fundo, que esse foi um dos grandes tombos que eu levei lá. É, e garantia funciona até a página 2, né? Então, vai primeiro no crédito, depois na garantia. É mais importante você saber para quem você está dando dinheiro, como ele vai te repagar. Idealmente, ele não deve te repagar com a garantia, né? Porque senão você corre riscos de... Normalmente você recupera, mas pode demorar um tempo, que na taxa de juros brasileira, se você trouxer isso a valor presente, você vai recuperar valor presente 40%, 30%, depende, mesmo você tendo uma garantia que te cobre a dívida toda. Então, foram as lições principais que eu aprendi. Em 2010, a GPS me convidou para montar a área de crédito lá. A GPS, na época, já era um maior family office independente do país, mas relativamente era bem menor do que depois ficou, principalmente depois que a Julius Baer comprou. E deu muito certo, porque eu tinha as lições aprendidas, eu peguei muito bem a medida de risco que eu podia tomar com os clientes, mas tomava mais riscos de coisas não conhecidas, não que fossem risco mesmo de crédito, mas eram coisas que o mercado fazia menos, o mercado conhecia menos, do que propriamente porque era mais arriscado mesmo. Então, coisas que tinham repagamento bem assegurado, fluxos muito bem montados. A gente conseguiu fugir de N coisas que deram errado ali. Poxa, a construtora, a gente teve um caso ali, foi o único caso que a gente, no fim, perdeu dinheiro. De novo, a gente tinha garantia real, foi invadido o terreno, né, pelo MTST, e até a gente conseguir tudo lá, demorou uns 3, 4 anos para recuperar a garantia. Então e de novo, o valor presente, pega lá período de Dilma, 14, 15% de juros, que nem hoje, você vai fazer a conta disso, destrói um valor enorme, né? Foi o único caso, todos os outros casos eu não tive nenhum outro caso de estresse ali, e a gente fugiu lá de Silverado, de Lava Jato, mesmo de home builders também. A gente se posicionou muito bem nesse mercado. Então, na época, quando a gente percebeu a crise rápido, começamos a fazer muita operação lá de estoque, que você financiava estoque. Então, a história é super bem sucedida. Acho que foi o primeiro family office que fez crédito de maneira como se deve fazer, né? Crédito mais estruturado, menos preocupado com liquidez, porque o nosso cliente não precisava de liquidez, bem diversificado.
E aí, com a venda da companhia, eu virei sócio em 2011 lá, cresci até na sociedade, mas com a venda da companhia, eu fiquei mais um ano e pouco ali, ainda com a Julius Baer, mas sem ainda a Julius Baer estar tão presente lá dentro do dia a dia. E eu estava vendo o que estava acontecendo com o mercado de capitais, né? As plataformas de distribuição, as novas gestoras. Eu ainda via muito pouca coisa nova nos fundos, né? Os portfólios, eu era alocador também, então eu investia em gestores, várias casas que hoje estão super grandes. A gente fez um dos primeiros cheques, tipo uma JGP, a gente fez um dos primeiros cheques lá. E Valora também, enfim, casas estão enormes hoje. E aí eu falei, eu caminhei minha saída, convenci o Jean-Pierre, que hoje está na Vinland, a vir para o meu lugar, né? E a GPS me deu um seed para começar, um seed de 250 milhões de reais. Na verdade, esse seed já veio boa parte dele investido, porque eles queriam que eu continuasse tocando os ativos que eu tinha investido. E eu fui para a Capitalis, que foi uma decisão, eu entendia que a Capitalis tinha um pouco desse negócio de fazer diferente do que o mercado fazia, né? E lá também, eu não vai ficar falando mal dos outros, mas enfim, também aprendi um pouco do que não devia ter sido feito. Olha, eu já sabia o que não devia ser feito e vi que tinham coisas lá que eu não gostava, né? Então, comunicação ruim com o investidor, pouco foco no fundo, mais foco em fazer outros negócios, marcação, não muito processo de marcação de ativos ali, só ativos ilíquidos, depende muito do gestor provocar às vezes o administrador para precificar corretamente aquilo. E eu, sei lá, uns 6 meses depois, comuniquei que eu queria sair, tive que encaminhar minha saída lá de uma maneira também razoável para não também destruir valor de ninguém. E aí ninguém nasceu a Algmi, né? Então foi agosto de 18 que a gente saiu fisicamente lá da Capitalis, mas a gestora ficou pronta em março de 19, né? A gente tem hoje 3 bi, um pouco mais de 3 bi 600 sob gestão. A maior parte desse capital, 3 bi 100, 3 bi 200 é um capital discricionário. E tem uns 400 milhões hoje que a gente começou a gerir FDICs no ano passado. E então tem uns 400 milhões de cota sênior e cota subordinada de FDICs, né? Na GPS, o mercado de capitais estava muito incipiente ainda. A gente não tinha ele tão pujante e você já começou a fazer algo que ainda é novo. É um dos motivos pelo qual a gente até estruturou o podcast para trazer um pouco mais de informação que atualmente muita gente ainda não tem. E como é que era fazer estruturados na época da GPS? Como é que era o tipo de crédito? Como é que era o ambiente do mercado de capitais naquele momento que você começou a trazer um investidor muito mais qualificado, mais pessoa física, direto para operações que tipicamente ficavam mais no ambiente bancário? Não era tão operações que ficavam no ambiente bancário. A gente gostava muito de fazer securitizações. Então, por exemplo, para valer ali, GPS praticamente. Eu até brinco com o pessoal lá do Pra Valer que a gente devia ter pegado um kicker de equity lá, né? Pra Valer existe por causa da GPS, né? E a gente fez acontecer aquilo lá. E a questão que e teve vários CRIs, então, por exemplo, e sim, isso é uma operação bancária, pegar ali uma construtora que terminou de entregar o imóvel, não conseguiu repassar uma parte, não conseguiu vender, pegar o estoque daquilo em garantia, essa operação, e ousa dizer que talvez a gente tenha sido a primeira casa, e a gente fazia inteiro, não tinha muito dinheiro lá, então dava cheque de 100 milhões, 150 milhões para as construtoras, num CRI, você dei mais 3,5, 4, e isento, né, para o cliente. Então, essa assim, é uma operação bem bancária. Então, eu acho que tem um trabalho ali, no começo ali na GPS, naturalmente os sócios fundadores tinham medo para não dar errado, mas você tem que ir criando a confiança primeiro lá dentro de quem é a pessoa que leva para o cliente o que está sendo feito, porque os mandatos da GPS são todos discricionários, né? Então, primeiro quem leva. Então, você tem que começar devagar. Naturalmente, eu não vou chegar com uma operação mais complexa de cara. Então, a gente começou a ler com operações de infraestrutura, coisas ali que autoliquidáveis, para depois começar a fazer
coisinhas um pouquinho mais animadas. A gente fez alguma coisa assim super, hiper animada? Não, a gente não fez. Por exemplo, a gente fez uma operação na PDG e ficou fora da RJ, recebemos no vencimento, mas aí o pessoal já tinha confiança. Não, o que esse cara faz funciona, né? Então, e a gente sabia que a PDG estava numa situação difícil, mas a gente montou um processo tão blindadinho, tão arrumado, que eu lembro que, inclusive, na reunião, o advogado falou: não, vocês vão ficar extraconcursal, estava junto com a companhia, porque estava muito bem feito o processo. A gente fez junto com o Credit Suisse a operação. Então, eu acho que é isso, é um processo de se criando confiança nos clientes. Eu lembro que no evento da Silverado, por exemplo, eu tive muito trabalho. Eu não tinha exposição na Silverado, eu tinha, para falar a verdade, eu tinha R$ 1 milhão de exposição na Silverado, porque foi na época que o Esteves tinha sido preso lá no BTG, veio muito fundo do BTG. A gente não tinha também escala ali para chegar, eu tinha que revisar todos os portfólios do que eu ia vender, eu juntava um lote para vender. Eu já tinha vendido algumas tranches de Silverado, e me ajudou muito o trabalho, porque tinha muito FDIC na carteira dos clientes, e eles falavam: pô, eu não quero mais nenhum FDIC e tal. Poxa, tive que visitar, eu acho que eu fui visitar uns 50 clientes para explicar o que a gente fazia, como fazia, por que a Silverado deu errado, por que a gente não tinha dinheiro na Silverado, que é um detalhe importante, né? Eu fui lá, o Manuel, que era o fundador, sei lá, mês sim, mês também, que a gente botasse boleta lá na Silverado. E por que eu fazia? Eu tinha uma exposição em outros multicedentes, multissacados lá, e não tinha da Silverado, né? Pouca gente entendia isso. Não, mas a Silverado, não. E eu tinha meus motivos eu achava que tinha fraude? Não, mas eu não conseguia amarrar o processo lá dele de investimento. Então, acho que tem um trabalho de convencimento e de entendimento. E com um determinado valor, e os clientes começaram a ver muito valor naquilo, tanto que eu depois virei sócio, né? Você falou do Silverado, você trabalhou na Capitalis também, que fazia bastante FDIC, e agora a FDIC está super na moda. Uhum. Então, o instrumento acaba chamando muita atenção. É um instrumento que sempre foi muito bom, versátil, para a gente que faz crédito, é maravilhoso. Uhum. E a gente tem até que desmistificar isso um pouco, tirar o instrumento do ativo, né? Eu acho que tem várias formas de você fazer crédito utilizando o FDIC como veículo, mas ter essa distinção não é tão simples. Como é que foi para você ao longo dessas experiências? O que traz para você de know-how de como fazer uma análise de gestores, de FDIC? Como é que eu separo um pouco do joio do trigo? E onde estão os maiores riscos, olhando bastante para esses cenários de estresse que você presenciou aí ao longo da sua carreira? A Capitalis, ela, acho que é bom deixar claro, não tinha fraude lá dentro, né? Então, assim, acho que esse é o mais importante, diferente da Silverado, que tinha fraude. A Capitalis não tinha fraude, que tinha, às vezes, aquele afã de crescer muito. Quem mantinha toda a estratégia de montar um investment banking sem ser banking lá, quem mantinha isso era o fundo, então o fundo tinha que crescer porque era consumidor de caixa, a Capitalis era consumidora de caixa, e talvez ali tenha faltado um pouco de disciplina, processo de reter pessoas, e por isso algumas coisas não deram tão certo. Mesmo assim, acho que a Prisma liquidou o fundo, eu acho que os investidores tiveram mais, acho que ninguém perdeu dinheiro não, acho que tiveram retorno acima de CDI, então não é que tenha sido uma história horrorosa que nem foi da Silverado. Os investidores agora acho que fizeram um acordo, receberam o principal de volta, sei lá, foi 2016, 10%, será? 20%, né? Na idade de recovery da melhor presente, né? Se pegar e corrigir isso pelo CDI o período todo, né? Então, acho que tem primeiro separar bem. Eu acho que acho que primeiro você falou do instrumento, né? A FDIC é um instrumento extremamente flexível. Acho que por isso que ele é o grande, vai ser o melhor caminho do Brasil viabilizar a desintermediação bancária, de fazer o mercado de capitais de crédito acontecer de verdade, com um instrumento muito flexível, com uma regulação que vem de 2002, vem sendo aprimorada. Naturalmente o regulador não anda na velocidade que o mercado quer, mas a gente vê às vezes ele puxa um pouco demais, depois libera um pouco, puxa demais. Eu acho que a regulação nova trouxe
uma coisa muito boa que é aumentar a responsabilidade do gestor, porque no fim você tem que dar responsabilidade para quem toma a decisão de investimento. O administrador, a função dele é cuidar do passivo, não é cuidar do ativo. Quem tem responsabilidade sobre o que entra no fundo é quem cuida do ativo. E aí, então eu sou bem otimista acho que a 175 trouxe coisas boas. Agora, a gente também não pode banalizar nem simplificar. Então, como você disse, o que é feito em um FDIC pode ser feito em outros instrumentos. Cuidado, por exemplo, você pega uma carteira, você securitiza, a securitizadora não é uma instituição financeira, a regulação é outra, o nível de diligência é outro, a supervisão que tem sobre aquilo é muito mais frouxa do que vai ter sobre uma instituição financeira, e a penalidade, se alguma coisa der errado, também é muito mais branda, ou vai demorar muito mais para acontecer, né? O Manuel tomou agora uma multa do CM de 500 milhões de reais, mas acho que ele e o sócio dele saiu no jornal agora, até essa semana, né? Se fosse uma instituição financeira, talvez já tivesse processo crime, bens penhorados há muito tempo, então é bem diferente. Então acho que tem que separar, mas sim, várias coisas você faz num FDIC que você consegue fazer em outros instrumentos. O mercado tem um pouco, às vezes, de oportunismo, como o mercado quer FDIC. Vira e mexe, rola lá um FDIC com um crédito single name, com uma sênior e uma sub. Aquilo é muito bom para quem toma sub. Tudo bem, ele tem um risco menor de loss given default lá, né? Ele fica com loss given default aumentado, né? A sub, a sênior tem isso mitigado, mas pô, loss given default é 5, 6 anos depois. Né? Agora, se o papel tem garantia, pode ter uma função boa você fazendo uma sênior na sub. Mas você poderia estar num papel normal, fazer uma debênture subordinada é uma debênture sênior, não precisaria estar em um FDIC necessariamente. Então, acho que tem um pouco de saber o que tem lá dentro, acho que é o mais importante, e depois entender primeiro, qual é o ativo, e depois entender, que tipos de riscos aquele ativo traz. E de novo, fugir sempre de simplificação, né? Tem, por exemplo, porque esse ativo, carteira super pulverizada com 30 de sub. Isso não diz nada. Carteira super pulverizada. Eu já vi fundo de consignado de crédito municipal que a operação entrou com 200% de ágio lá dentro. Entrou com 200% de ágio, a sub saiu de graça para o cara que colocou a subordinada, ele ainda botou um belíssimo dinheiro no bolso e se tiver um pré-pagamento naquela operação, mesmo o default for um pouco acima ali, vai começar a machucar e pode pegar sênior. Então, são cuidados de detalhes ali, que você entender a característica da recebível, como aquilo te repaga. Por exemplo, uma outra coisa que o pessoal gosta, não, porque é tudo recebível curtinho, carteira de duplicatinha. Se o cara errar uma safra num recebível de 30 dias, perder 20%, acabou o fundo. E é renda fixa, não vai recuperar, demora muito tempo para recuperar aquele negócio, vai dar um wipeout na sub, se a sub for de 20, né? Se a sub for de menos, vai pegar a sênior, vai demorar muito tempo para recuperar, só que ninguém vai querer recuperar, você vai liquidar a operação, e isso vai perder dinheiro. Então, são detalhes ali de entender. Então, hoje, quando a gente pega ali uma tese nova de FDIC, a gente pega aquela base de dados inteira, a gente preferencialmente pede para o administrador do fundo que a gente está olhando para investir a base de dados histórica, pega lá do frontis do sistema. A gente tem um processo lá que nosso time de dados montou, a gente faz as contas iguais para todos os processos, para a gente entender lá o que é o retorno, o dinheiro que volta por safra, a TIR por safra, entende a migração lá de carteira de perda para ver se o cara cobra direito, pega os recebíveis todos safrados mês a mês. Então, tem um processo que a gente teve uns 2 anos de investimento, e a gente aprendendo também, porque eu não sabia, agora fiz isso há muito tempo, eu não tinha todas as respostas, Claro. E a gente não sabia todos os riscos. A vira e mexe entre uma tese nova, você fala, putz, aonde esse negócio pode dar errado, né? Então, acho que tem isso. E a outra coisa que me preocupa demais é alguns gestores, né, sentados demais no que a norma diz e pouca diligência sobre o que pode estar errado naquele portfólio. Então, não, o regulamento está escrito aquilo, beleza, se a condição de cessão é responsabilidade do originador, eu não vou checar o que ele faz, porque eu sou da área dele, eu estou tirando o meu corpo fora aqui, e
E se tiver entrando alguma coisa errada, eu também não vou me preocupar. Então ontem eu estava vendo, vendo um material lá de um FDIC, e o gestor não checava o lastro da operação. Eu falei, pô, não, peraí. Não, eu quero falar do cara, o cara leva registro e tal, e é duplicado. Eu falei, gente, mas o cedente põe lá o que ele quiser, né, no lugar. Ele simplesmente pegava um pack ali, mas posteriormente ele verificou lá, falou assim, você viu, tem 30 dias, não adianta nada, se entrou um lastro errado ali, o cedente tem 10% da operação, acabou o fundo, tinha 7,5 de sub. Eu falei, acabou o fundo, não faz sentido nenhum, né? Então, acho que é um pouco de cuidados ali, como você entende o que está entrando lá dentro, né? E hoje, com tecnologia, dá para fazer coisas fantásticas, né? Coisas assim que eu mesmo fico, caraca, né? A gente lá nos FDICs que a gente, fazendo propaganda aqui, nos que a gente gera, e você sabe que a gente faz o trabalho direitinho, né? Aham. FDIC que a gente gere, cara, a gente consegue olhar a recebível, né? Por quê? Com tecnologia você consegue fazer isso. Você consegue checar absolutamente tudo? Não consigo checar absolutamente tudo. Mas daí tem os riscos que você estão mapeados. Beleza, esse risco eu estou correndo, que magnitude isso tem, qual a probabilidade disso me causa perda e como eu depois acompanho também. Uhum. Então, não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas super bem. é muito mais complexo do que falar, não, tem tanto de sub, carteira é pulverizada ou tem, né, não é simples, como aquele recebível nasceu, quem está olhando, como você vai executar, porque é muito pulverizado. Pô, se é muito pulverizado, como você executa? Porque são todos iguais para você executar, o processo é idêntico, né? E a que preço aquilo foi originado, a que preço ele está entrando no fundo, como ele te repaga, enfim, é isso. Você falou algumas vezes aqui do papel do gestor e da complexidade que é fazer uma análise. E isso é para o FDIC, é para o crédito estruturado, é para o papel em geral. Queria que você explorasse um pouco isso. Qual o papel do gestor e qual o risco da pessoa física, muitas vezes, querer fazer investimentos diretamente em algo que ela tem pouco conhecimento? Bom, o gestor, eu brinco que a gente é meio que nem médico assim, tá? Médico, ele se forma, só começou a vida dele. Pô, os bons médicos fazem mestrado, doutorado, estão em congresso todos os. Pô, né, a cada 2, 3 vezes estão num congresso, viajando para trocar ideia, interagir, aprender, porque eles mesmo sendo. Esse cara é de joelho, ele não entende, ele vai entender tudo de joelho, ele sabe que vai levar a vida inteira, ele vai ter sempre coisa nova para aprender, tecnologia nova para aprender. Nosso mundo, acho que é parecido, a gente aprende todo dia. A primeira coisa que a gente tem que ter um bom gestor é humildade. Poxa, eu não sei tudo, eu vou sempre vou sempre aprender com esse processo novo, eu vou sempre tomar lições novas e o que eu vou ter aqui é capacidade de trazer essas lições para dentro para melhorar meus processos. Então, acho que é um pouco do nosso a beleza do que a gente faz, a gente é extremamente especializado naquilo que a gente faz, mas os bons gestores têm capacidade de aprender todos os dias com o que a gente está fazendo. E aí, a diferença de uma pessoa física, por melhor que o cara seja, né, mesmo que seja um single family office, né, bilionário, aí beleza, ele vai ter uma estrutura, vai ter um cara ali para alocar, né, ele consegue fazer um cheque muito alto numa operação. Então a gente vai lá, faz hoje um cheque de 30, 40 milhões por operação. Esses cheques já nos dá poder de, pô, eu peço o que eu quiser, né, de informação, eu vou falar com o que eu quiser, e se eu não falar, eu não vou fazer o cheque. E nosso cheque, até a gente, embora não seja uma casa super grande, a gente é uma casa pequena até, mais pequena, média, o nosso cheque tem valor, né? Então, porque sabem que a gente é diligente, chato, faz a lição de casa. Então, a gente vai conseguir falar, eu vou lá conhecer o processo do originador, por exemplo, eu estou indo sexta-feira para Fortaleza para conhecer lá o processo de como o cara checa lá o recebível de um FDIC que talvez a gente faça a gestão, né? Então,
Vamos lá, e ele vai me receber. Eu falei, cara, eu vou pegar o voo 6 da manhã aqui em Congonhas, vou chegar 9, 10 horas, então vamos passar, a gente almoça, tal, até o final do dia eu quero ficar com o teu time ali, conhecer tudo que eles fazem, como os processos funcionam, e vão me receber. A gente vai na empresa, né, que também vai descontar os recibos, que é o cedente lá dos títulos. Vamos entender como funciona o processo dele, qual a dinâmica de capital de giro desse cara. é, e aí sim, você consegue ter um pack completo, pô, os riscos são esses, como eles estão mitigados, o que, que pode dar errado, e pode ser uma decisão de não fazer, pode ser uma decisão de fazer, pode ser uma decisão de fazer com um cheque menor, enfim, você tem um conjunto, um set de decisões ali para tentar, dentro daquele portfólio que a gente tem construindo lá, é um portfólio super diversificado, né? Pô, aquilo tem mais chance de trazer valor ou de destruir valor no portfólio, né? Você falou alguns pontos importantes, eu presenciei e vivi vários deles. A parte de diligente chato, vocês investiram no fundo nosso, eu tô cheio de pendência com o Zé aqui, que está no WhatsApp me pedindo coisa. E do aprender sempre, né? E aprender com os outros. Então, um dos meus objetivos aqui é aprender com você e com essas conversas. Posso fazer um parênteses? Claro. Eu investi, eles fizeram um fundo de agro e a gente investiu no fundo de agro para aprender o que eles faziam. A gente não faz, né? Mas a gente fez até um cheque pequeno lá pra gente. Mas eu falei, não. E eu falei claramente para você, né? Arthur, eu sei que vocês não vão fazer direito do trabalho, vocês vão ter gente do setor aí trabalhando, vocês vão visitar. Ó, tem esse cheque, mas eu quero participar de todos os comitês como ouvinte, né? Você vai me contar todos os dias. E eu sabe que eu vou te encher a paciência, né? Ouvinte é pouco, ele é bem ativo. Mas é ótimo, porque traz experiência, traz pontos de vista diferentes, então é super bacana essa troca e eu acho... Sabe, teve um outro fundo que a gente citou de NPL, então, você conhece, e aí ele compra crédito de banco, de empresa de middle, créditos estão vencidos, aquela execução já está há 10 anos, normalmente com aval, e eu falei, ó, vou botar um cheque pequeno aí, eu quero participar dos comitês. Mesma coisa, com a nossa advogada participando, e para entender as teses todas, como que ele fazia, né? Eu tinha intenção de fazer? Não, mas vou te falar, a gente tem um caso com uma construtora, que no fim, a gente precisou adjudicar a obra, tomou tudo, e sobrou um saldo ali, que ficou no aval da construtora. E a gente sabe que eles tinham bens, e os bens, né, os caras deram um jeito de blindar tal. E eu aprendi tudo que faz. Então, em vez da gente tocar o processo, eu até passei para esse gestor, eu falei, não, você vai tocar o processo, quer tocar o processo para a gente, lógico que ele vai ser bem remunerado, quer tocar o processo para a gente, para recuperar esse aval. Então, são coisas que você fala, poxa, eu vou fazer, se tem gente que faz melhor, não tem problema pagar, mas o mais importante estou o tempo inteiro aprendendo. Acho que é esse o negócio. Concordo, acho excelente ponto de vista. Um ponto que eu acho muito importante também é a parte do gestor obviamente, no filtro, né, escolher quais são os ativos, mas na estruturação, então, formar um pacote que dê a chance de você receber lá na frente. Claro que as garantias não são um foco, mas elas trazem muito alinhamento de interesse, Sim. Elas trazem a razão para a mesa, né? Então o empreendedor tem medo de perder aquele ativo e por isso ele senta, escuta e constrói uma solução que é melhor para todo mundo. Eu acho que pensar na estrutura, pensar nos covenants é muito importante, eu acho que vocês fazem esse trabalho muito bem. E tem um fator também que depois tomar a decisão, porque os problemas acontecem, né? O mundo real é muito diferente do que a gente vê no mercado financeiro. Então, a leitura do mercado financeiro para a crise que aconteceu climática lá no Rio Grande do Sul o PIB do Rio Grande do Sul vai ser pior esse ano. Cara, quem estava lá com uma empresa naquelas regiões viu todo um trabalho de uma vida de repente indo para o água abaixo, literalmente. Então, é um impacto muito maior, você tem que lidar com aquilo. E aí, tem dois fatores que o gestor tem um papel importante, que é saber como lidar, né? Ter essa vivência de, cara, o que é possível apertar, o que é possível solucionar, como é que eu trago esse ativo de volta, eu recupero. E a outra coisa é ter mandato para isso. Porque a gente falou de rodovias do Tietê e você viveu um pouco dessa experiência. Tem solução, mas você não tem quórum, você não tem pessoas que possam chegar lá e falar, ó, a solução óbvia é essa,
porém eu preciso de um número muito grande de decisores, e esses decisores não conseguem chegar a um consenso. Então, me fala um pouquinho desse aspecto e, de novo, ressaltando aí o papel da gestão nisso. Claro, claro. Acho que primeiro, você falou bem, trouxe bem o ponto de garantias, né? Que eu falo, a garantia não é a forma que ele vai te pagar, mas o alinhamento. O balanço de uma empresa são os ativos, o capital do acionista. Você pega os ativos em garantia, você está pegando o valor de equity da empresa em garantia. E é uma vida que o cara construiu para montar aquilo. Então é um alinhamento, e é o que você procurar estar na prioridade do pagamento do tomador. E aí, acho que um pouco estabelecer os covenants corretos, né? Tem um pouco. O que eu falei dos FDICs tem a ver com crédito corporativo também. Nos FDICs tem os eventos de avaliação, que são similares aos covenants. E sem saber isso aí, e nos créditos corporativos, que a gente chama ali, são os eventos de vencimento antecipado, né? E você saber estabelecer, de novo, é entender com profundidade qual é o negócio, o que aquela empresa faz, que tipo de negócio ela toca, aonde pode dar errado e aonde você tem que ter capacidade de medir de maneira fácil e objetiva, e na medida do possível isso é mais complicado, dependendo do mínimo de informação da empresa, né, de que alguma coisa não está andando de acordo com o que você espera. Tem coisas que você consegue me informar fontes públicas, protesto. Hoje, né, o SCR, a gente pede para as empresas ali, o SCR é o que os bancos reportam de dívida das empresas lá. A gente pede, a empresa entrega para a gente todos os meses o SCR, para a gente ver a dívida bancária, ver se o cara não está tomando dívida que não deveria ir em banco. E a gente tem um desafio que a gente dá dinheiro para empresa de capital fechado. Então, eles reportam o balanço auditado. Eu só dou dinheiro para empresa auditada, mas auditado uma vez por ano lá para abril. Então, como que eu acompanho esse negócio? Então, tem essas fontes públicas que a gente vai buscar, sei lá, uma empresa que é prestadora de serviço, pega o Reclame Aqui lá do cara, vê se está tendo alguma deterioração. Então, a gente fica quebrando um pouquinho a cabeça para pensar que fontes eu vou buscar e que indicadores eu vou buscar. E tem coisas que são mais... E aí tem coisas do negócio, do operacional dela, mas, por exemplo, uma empresa que faz locação de equipamento, o pessoal usa dívida líquida e EBITDA. É um indicador? É um indicador. Se você calcular o EBITDA direitinho, é um indicador. Mas, poxa, eu vejo muito valor em pegar o backlog do cara, que é quanto ele tem de contrato formalizado ali para pagar. Eu acho que é uma informação muito mais saudável, que me dá muito mais visão da solvência dele adiante do que a dívida líquida e EBITDA, que é uma coisa estanque. Enfim, tem que fazer, pode ter ajustes, pode ter uma série de coisas. Então, são exemplos desse tipo, de você conhecer um negócio e estabelecer a garantia correta. E aí, o mais complicado é quando não dá certo, né? E você saber o que você vai fazer quando não vai dar certo, porque cada caso é um caso, né? Cada caso, porque aí ali você vai lidar com o empresário. Quando não deu certo, o empresário vai perder dinheiro, e conceitualmente você tem direito de receber antes que ele. E qual o caminho para você entrar lá dentro e tomar a garantia, ou tomar a empresa, tomar o ativo, seja lá o que está fazendo. Então, aí eu acho que não tem fórmula pronta, mas tem experiência e tem capacidade, assim, você tem um time que já está lá, meu time que está comigo há 8, 9 anos já, esse time ter capacidade também de debater isso o tempo inteiro, e acho que uma coisa que a gente tem na nossa cultura é reconhecer o problema, porque quando você tem um problema, normalmente isso vai gerar uma perda no fundo, principalmente a gente vive performance, é uma parte importante da nossa receita, e o time ali, a performance é parte da remuneração deles importante também. Uhum. Então ele vai sentir o bônus dele, vai arder naquele ano. Então a gente tem não só a governança para esse reconhecimento do problema, então a gente tem, por exemplo, a área de risco ali, é um cara super bom, que é o Paulo Xi, trabalhou comigo na GPS, é um cara que entende de investimento, ele toca tudo que não é gestão, ele toca, né? E fica com ele. Então a gente tem um acompanhamento no mínimo trimestral de todos os ativos, ele toca a agenda,
mesmo que eu não consiga participar, eu tento participar de quase todas as reuniões de acompanhamento, mas ele acompanha, ele reporta tudo. Eu acho que aqui tem coisa para fazer, tem coisa para melhorar. Então você cria uma governança também para acompanhar esse negócio, fazer o cara reconhecer o problema. E depois a gente faz um outro comitê que chama Comitê de Reestruturação, que é também participar da área de risco com a gestão, para a gente debater com um pouco mais de profundidade que tipo de decisão a gente vai tomar. E já teve caso da gente precisar assumir obra, que foi o caso do lado do Aval que eu contei. A gente está assumindo, agora na verdade a gente não assumiu, mas tem um parque de usinas de geração distribuída ali, deu errado por N motivos, não vou, a gente tinha as ações, a gente está, não precisamos entrar judicialmente para adjudicar nada, mas conversa com o acionista, ver os caminhos, você tem que dar oportunidade para o cara também de vender a empresa, não adianta se fazer na grosseria lá, porque tem um histórico que está na mão do cara, você tomar adjudicado aquilo, qualquer outro comprador vai meter um pênalti muito grande. No fim, essas decisões não são fáceis. E qual é a hora? E a gente, por exemplo, nesse caso, a gente vai perder um dinheiro, porque no fim ele acabou negligenciando a segurança do parque, sofreu vandalismo, sofreu uma série de coisas. Então, o mundo é complexo, né? Mas a gente arrumou, a gente trouxe equity para o parque, vamos arrumar o problema e vamos minimizar essa perda, né? Então, acho que dá muito trabalho quando a coisa não vai bem, mas você precisa ter governança primeiro para reconhecer o problema e governança para buscar a solução. E aí, de novo, é um soft skill pesado, que é efetivamente saber negociar com o acionista para achar um caminho onde ele acha que ele não está sendo vandalizado ali, porque senão ele vai brigar. E no Brasil, se você perdeu tudo, você brigar contra um cara, né? Tem a história do bicho acuado, né? Uhum. Se você não deixa um bicho acuado, porque senão ele vai atacar você. E a mesma coisa, se o acionista perdeu tudo, como que você vai negociar com esse cara se ele já perdeu tudo? Se ele tem dinheiro, ele vai judicializar, vai te causar problema, vai te causar uma série de coisas. Então, você precisa tomar esse cuidado. Negociar contra um cara que perdeu tudo é o pior negócio do mundo. Eu acho que aí vai muito da experiência do gestor em achar solução, né? Então, acho que, como você falou, quanto antes a gente identifica o problema, a gente busca uma solução, a gente constrói, de certa forma, a solução junto com o empresário, a gente caminha no sentido que é ganha-ganha. Como você falou, o seu acesso ao mercado de capitais trouxe até equity para a empresa para você chegar numa... passar ali aquele momento de crise. Eu acho que são decisões difíceis, porque eu podia botar mais dinheiro lá no parque, né? Meu mandato permitia isso, eu ia colocar um dinheiro mais barato do que o equity, ia conseguir reduzir o haircut, por outro lado, eu ia ter que contratar um EPCista para fazer e ia aumentar minha exposição. Eu falei, quer saber? Eu prefiro aumentar o haircut, trazer equity, porque o equity vai custar mais caro. Naturalmente ele pediu um haircut para fazer, tive que dar um haircut maior na operação, só que o cara sabe fazer. Uhum. Então eu trouxe o equity e ele vai construir, tá alinhado, ele vai botar dinheiro lá. Pô, né? Pode ser que dê errado, mas ele também vai perder dinheiro. Agora, trazer só um EPCista era a solução que eu não queria. São decisões importantes que E não difícil, tem certo e errado. Super difícil a decisão. E precisa de muita experiência para isso. A gente falou muito do cenário ruim para o empresário, né? Perder tudo, etc. Mas tem um cenário que é muito positivo. Eu acho que o mercado de capitais abre um mundo para os empresários que entram. E eu queria que você falasse um pouco disso. A gente muitas vezes usa isso como argumento e a gente que fala diretamente com os empresários, monta operações do zero, muitas vezes que o empresário está fazendo a primeira emissão, tem um pouco de cultura do lado deles do que a gente faz daqui. E como é que é esse lado positivo para o empresário do mercado de capitais? Poxa, tem N casos já de empresários que a gente deu primeiro dinheiro de mercado de capitais, empresas com bons negócios, arrumadas, empresários que se preocuparam em arrumar a empresa, ter um bom controle financeiro, ter um business, eles crescendo ali com a parcimônia, uma parcimônia razoável. E essa experiência também é trabalhosa, mas por outro lado, para o empresário é muito bom, porque ele consegue um capital mais alinhado com a geração de fluxo de caixa dele. Banco, ele tem a regrinha lá, não, uma empresa de middle market, eu vou dar um dinheiro de 3 anos, a minuta é essa aqui, eu quero tanto de recebível, vai entrar na esteirinha bonitinha. Pô, mas meu business, né, meu recebível é de tal jeito, né? Um cara que
tem business de locação, é intensivo de capital na frente, ele tem um payback normalmente lá de alguns negócios de 18 meses, 24 meses, que é muito bom, um rental yield altíssimo, margens boas, mas ele não vai ter 100% de recebível, não tem como ele entregar todo mês, ele ter cobertura na operação, né? Então, a gente consegue flexibilizar as coisas e você precisa fazer uma coisa a dívida tem que estar dentro do retorno de equity dele. Então, acho que essa é a experiência que a gente traz, mesmo que isso custe um pouco mais caro, e normalmente a gente custa um pouco mais caro que um banco. O banco vai dar dinheiro a CDI mais 3,5, a gente vai dar dinheiro a CDI mais 5. Dá trabalho, porque tem um aprendizado dele também de como funciona que é um covenant, não que a CCB não tenha, mas como já está acostumado, o CFO nem olha. Não, vamos fazer operação com fundo, não é com banco. Aí contrata um advogado que não entende nada de capitais, né? É verdade. E que fica querendo discutir aquela cláusula que normalmente pode até ter nas CCBs dele, aquela cláusula, uma cláusula parecida. Então, para o empresário, traz um capital mais flexível, a gente não flexível, não que a gente afrouxe as coisas, não, pelo contrário, é que a dívida só faz sentido se ela couber dentro do retorno de equity da companhia. Mais customizado, né? Exatamente, e nem sempre a dívida bancária, né, aquilo que ele consegue em banco, normalmente não cabe dentro do que ele precisa para otimizar o retorno de equity dele, o capital que ele empregou lá dentro. Urbano, com toda essa experiência, como é que você imaginou a Algmi, onde vocês atuam, como é que está seu portfólio hoje? Me fala um pouquinho mais da sua casa que você fundou. A história é boa. Eu, quando montei a Algmi, eu falei, não, eu quero fazer um fundo de crédito só, fazer um hedge fund de crédito, que eu compro só o que está bem, só que eu acho que está com preço bom. E aí, a XP, na época, quando eu estava montando a XP me procurou, queriam não, vamos ver um fundo multimercado para você entrar lá junto com uma gestora de multimercado, ou vamos ver de uma gestora de equity, ou então a gente pode ser seu sócio. Pô, gostei dessa opção. Né? Eles compraram 25% da Algmi e me ajudaram em confecção de produto, deram seed, ali eu já tinha o seed da GPS, mas seedaram outros produtos, aprendi bastante lá com a turma, e eles são nossos sócios hoje, eles têm 15%, são nossos sócios até hoje, e aí eles falaram, olha, vamos lá, pra você escalar o teu negócio, pra você ter um único fundo, você vai conseguir ter um volume X, não é tão fácil de explicar, mas acho que você consegue. Pensa se você não consegue fazer fundos mais líquidos, fundos mais estruturados, onde você põe essa tua estratégia de alguma maneira ou de outra. Então hoje a gente percorre quase tudo do mundo de crédito, agro a gente não faz, crédito estressado, não faz precatório, então, mas precatório não é bem crédito, né? Mas enfim, mas a gente, o restante a gente faz tudo, a gente compra ativos mais líquidos, compra ativos estruturados, compra bondes de companhias brasileiras, em algum momento a gente vai migrar, a gente vai aprender a fazer bondes de outras, fazendo aos pouquinhos lá de companhias fora do Brasil também. Isso tudo para tentar popular esse portfólio. A gente tem 2 fundos, não são grandes, de infraestrutura, tem um fundo exclusivo de uma asset, que é um fundo em CDI, e tem um fundo que é solto, é IMAB. Na verdade é IMAB 5 Bench, mas hoje a gente soltou o hedge inteiro lá. Tá no IMAB, tá com 4,8 anos de duration, né, o fundo de infraestrutura, que também não é muito grande. Na verdade, eu queria botar dinheiro, nasceu o fundo e no fim outros investidores foram colocando. Os fundos têm uns 60 milhões, não é tão grande lá. Então, assim, isso, a gente percorre tudo. A estratégia os mandatos com os fundos com prazo de resgate menor vão ter ativos muito mais líquidos. Então, você fica um pouco refém dos preços de mercado. Hoje, os ativos mais líquidos estão caros. E a gente compra uma porção pequena de ativos estruturados, até 20. E os fundos mais ilíquidos, que normalmente são fundos, aí sim, fundos restritos, que estão de uma asset só. A gente tem muitos, acho que tem uns, eu nem sei o número, mas alguma coisa entre 10 e 15 fundos.
que são fundos restritos, aí é passivo de uma única asset. Esses fundos vão até 100% de ativos estruturados, mas a gente eventualmente faz uma boleta de coisas líquidas muito bem precificadas, né? E a gente tem fundos no meio lá, tem mais essa cara de hedge fund, que também compram lá um pedaço maior. Hoje, pela 175, eu consegui até 40% de estruturados, e o restante a gente compra ativos líquidos. A gente tem fundo de previdência também, na XP, a seguradora XP, tá super bem o fundo, tem captado muito bem, enfim, então é isso, mas a gente faz só crédito. E, Urbano, onde que, na sua visão, estão as oportunidades e talvez onde que esteja o excesso? Que o mercado de capitais, de vez em quando, se emociona com determinados setores e aí é o que você falou, o ativo fica caro, né? Ou seja, o spread fica muito apertado. Os ativos líquidos estão caros. Eu acho que tem alguns fatores para isso. O principal, captação altíssima dos fundos, principalmente os fundos de 0D1, são os que dão preço, são os fundos distribuídos no varejo bancário. E, paralelo a isso, os juros altos traz um outro... além dele incentivar o dinheiro nesses fundos de 0D1, o custo do equity não faz sentido você captar equity com Selic de 15. Então, faz anos que a gente não tem um IPO relevante no Brasil. E aí, o que acontece? A maior parte do ativo desses fundos de 0D1 é título público, ativo bancário e debênture de companhia de capital aberto. Então, os ativos estão escassos, né? O fato é que o ativo de enquadrável nesses fundos, eles estão escassos. E essa sensação de escassez naturalmente tudo que a escassez do preço sobe. E em renda fixa, só para, né, como a gente traz sempre a valor presente, o preço fica mais alto, o spread mais encolhido. Então acho que infraestrutura, eu estou bem preocupado, né? Principalmente os fundos de infraestrutura que estão sem hedge, eu não vejo um risco importante, tá? Mas os fundos que são em CDI de infraestrutura, eu acho que podem causar ali uma surpresa desagradável, porque independente do fator técnico, né, de continuar tendo muita gente buscando isso, se a gente tiver uma melhorazinha no juros real, cair 100 bips, a gente tem um modelo lá, a gente modelou isso, a gente acha que os spreads dos ativos de infraestrutura aumentam 40 bips. Tem 5 anos de duration, um portfólio desses são 2% para trás com carrego zero. Então é 2% para trás, mas eu ganhou dinheiro, mas é 2%. E o passivo lá de um fundo D30, que achou que estava no sonho dos 100%. Pô, nosso fundo de infraestrutura em CDI que é fundo exclusivo, eu só topei fazer porque é exclusivo, tá? Pô, tá fazendo 140 do CDI esse mês. É o nosso melhor fundo no mês, né? Pô, isento, né? Pô, até eu falei, não vou fazer. E aí, a questão é que aquela ilusão pode, 2% para trás, não é todo mundo que vai aguentar isso, né? E pode sim a gente começar a ter venda. E tem um problema a mais em fundo de infraestrutura, é que os mandatos são... Você tem que ficar alocado, você tem que ficar lá 85% alocado no fundo depois de 2 anos. Então não é que você, que nem no nosso fundo de 30, que eu estou com 40% de caixa. Eu não tenho essa opção, não tenho seguro para fazer. O máximo de seguro que a gente consegue fazer é uma compromissada reversa ali, para gerar uma liquidez a mais, só que a gente já está usando essa compromissada reversa para melhorar o carrego de fundos. Então, assim, a gente deixou um espacinho ali. Então não tem muito o que fazer ali para você manejar, é vender, né? E aí sim pode gerar uma oportunidade para os high grades, né? Ou para os outros fundos, tem papel de infraestrutura, não, esse negócio está bem precificado agora, vou comprar, mas nos fundos de infraestrutura, usem CDI. Os fundos que estão soltos, beleza, a B vai fechar, vão ganhar dinheiro, mesmo com os spreads abrindo. Os fundos que não estão soltos, que estão todos travados, sei lá, é uma preocupação que eu tenho, pode ser que eu esteja errado, mas é o que me preocupa, então tem exagero. Nos FDICs, eu acho que tem aí um pouco de muito gestor novo surgindo, não sei a qualidade, assim, eu conheço alguns casas que fazem trabalho bem feito, e tem outros que não sei se vão fazer o trabalho bem feito ou não, né, se estão fazendo. Então,
a gente sabe, a história conta que quando tem muito ativo, começa a ter muita festa, uma hora vai dar problema. Jogou problema. Uma hora vai dar problema. Acho que o mercado está mais racional, acho que não, espero que não misture as coisas, mas sempre quando surge algum problema acaba respingando em casas que fazem o trabalho direito. Mas acho que está tendo sim algum afã meio exagerado ali, né? Uma busca, porque, enfim, muito gestor fala, não, o cara está pedindo, eu vou fazer, vou entregar, beleza, e vai, até assim, às vezes não é nem conscientemente, baixa a régua, para entregar aquilo que estão pedindo para ele. E agora, nos créditos high yields ali, que a gente gosta de fazer também, eu não vi ali spread mudando, continua empresas muito boas, bons negócios para fazer, empresários disciplinados. Então, acho que continua tendo oportunidade. O pipeline está bem grande, assim, a gente pode escolher o que a gente quer fazer, nega a operação, então tá bem bom ainda para fazer. Só é o lado mais trabalhoso, né? Menos escalável. Mais trabalhoso, mas tem um risco-retorno interessante, né? Tem risco A retorno. gente Sim. tem gostado bastante também e está procurando, e eu acho que é um lugar que talvez o mercado esteja menos atento, não está... Poucas casas fazem isso direito, né? Não está com aquele volume infinito de capital que entrou nos D0, D1 ou nos fundos de infraestrutura de curto prazo, né? Que uma coisa que me preocupa muito é o que você mencionou da liquidez, porque infraestrutura tem um ativo de longuíssimo prazo, com duration longo, com um passivo de muito curto prazo em alguns casos, e a liquidez não só no crédito como no DAP, que é um instrumento novo que tem sido bastante utilizado, e no momento que eu tenha que desmontar isso de forma relevante, como é que esse mercado vai se E o comportar? fundo não tem liquidez. É isso que tá, por definição, o fundo de infraestrutura tem pouco caixa. Né? O DAP melhorou muito a liquidez, tá? Quando eu comecei a fazer, eu uso o DAP desde o início lá. A gente vendia B, né? Fazia uma compromissada de B lá. O banco esfolava a gente. Mas o DAP melhorou muito a liquidez. A gente não tem tido. Eu já passei algumas vezes a emoção de zerar a posição de DAP final do dia ali e ter que comprar B para zerar em vez de vender o DAP. Uhum. E tem sempre alternativa, né? Que se você precisar de caixa, não tem jeito. Mas o DAP melhorou muito a liquidez. Mas o que me preocupa mesmo é a demanda de infraestrutura, porque quem vai dar liquidez para isso vai ser tesouraria de banco, ou os fundos, talvez os high grades, que esses não vão sofrer. Uhum. Então é o que mais me preocupa. E qual o deságio que eles vão pedir versus o duration, né? Exatamente. E aí Isso aí. É que o investidor tem que estar preparado para esse evento e muita gente porque se tiver, de novo, se tiver com o hedge solto, né, se não tiver hedgeado, esse risco fica muito mitigado, porque eu acho que o evento de abertura de spread que pode gerar uma onda de resgate nisso, é o fechamento da B. Eu não vejo nenhum outro. Pô, os papéis, lógico que sempre tem papel com problema, mas é muito pulverizado, né? São SPEs, então as emissões não são gigantes, nada disso. Aí, uma Taesa, né? Taesa para dar problema, acho que, né? Acho bem, tem emissões, sei lá, uma Equatorial tem muita emissão, uma EGEA tem muita emissão de infra, mas o que eu acho mesmo, o que preocupa é o fechamento da B. Você inclusive falou numa outra conversa que se tiver bastante dinheiro, você vai virar proprietário de uma linha de transmissão. Então, a Taesa tá mais ou menos nessa linha. Se um dia, né, concorda? Concordo plenamente. Negócio plenamente. Maravilhoso. Não, muito bacana, Urbano. Obrigado aí. Queria aproveitar os últimos momentos aqui só para pegar um pouco de informação. Tem umas duas coisas que eu quero sempre explorar. Uma delas é sobre leitura. Tem algum livro, alguma coisa que você recomende, que você tenha lido e falou, cara, aqui teve conceitos que eu uso, coisas que eu gosto aí para minha vida e carrego? É um livro sobre dados, né? Mas é um livro simples. Foi feito por um ex-Nobel um ex-prêmio Nobel da Paz. Era um médico sueco que trabalhava em frentes de humanitárias. E ele, com base nesses dados da ONU, né, com base nesses dados de pobreza, tudo isso, ele
fiz um livro sobre desmistificação de informações, né? Então ele começa ali o livro com, vamos ver se eu consigo lembrar, 55 não, coisa a gente pega. Não, coisa a gente pega depois e coloca. Eu vou montar uma biblioteca. É uma videoteca também, que é a próxima pergunta. Então ele mostra coisas coisas simples, assim, pô, como que se interpreta coisas básicas, por exemplo, às vezes me trazem um dado lá sozinho. Eu falo, gente, esse dado não me diz nada. Ah, que X% da indústria, o FDICS hoje é X% da indústria do fundo. Pô, quanto era há 2 anos atrás, há 3 anos, há 4? Como é a curva disso? Ah, linha reta, né? Tomar cuidado com as regressões lineares, você botar lá uma regressão linear, porque as coisas não crescem em linha reta a vida inteira. Então são coisas, são uns 12 capítulos, é um livro você lê em, sei lá, em 3, 4 dias, é bacana, mas eu preciso, impressionante, esqueci o nome do livro, mas eu fiz o time todo lá ler. E para investimento, né, aí assim, gestoras, tal, tem um livro chamado High Performance Investing Teams, que é o nosso livro ali, eu faço o time todo ler todos os anos, e aí a gente divide em grupos ali, tem sempre um sócio por grupo para apresentar um capítulo por ano, que são comportamentos de boas gestoras de investimento. É uma consultoria americana que fez esse livro, baseado ali, é uma consultoria americana focada em gestoras. Eu não concordo com 100% do que está lá, mas boa parte das coisas que estão lá, a gente tenta aplicar no nosso dia a dia ali. Pô, que legal, vou pegar essa dica, eu não conhecia. E de vídeo, a gente vê hoje em dia muita gente pegando alguns flashes de alguns vídeos e que tem mensagens importantes de várias pessoas. E eu queria alguma mensagem de alguém que a gente possa depois pegar algum flash desse e disponibilizar para as pessoas que tenha te marcado, alguma coisa que você tenha visto, esse cara teve uma sacada ou falou alguma coisa que é relevante. Tem um filme, duro lembrar o nome, né? Que é um filme que se passa no Japão, de um cara que lavava banheiro. Ele lavava banheiro o trabalho dele é esse, ele levantava todo dia de manhã para lavar banheiro público, né? E ele depois, né, o filme vai desenrolando, fica dando spoiler e tal, mas a ex-esposa dele é rica, ele tem uma filha e tal, né? E mostra assim um pouco. E ele tinha uma vida absolutamente decente. A trilha sonora é ótima, músicas assim muito legais. E acho que o que mostra ali é você ter quais são os valores verdadeiros na vida, né? O que é importante de verdade ali na vida. Lógico que a gente gosta de ganhar dinheiro, tudo, né? Mas eu acho que tem coisas, mesmo ganhando dinheiro, tem coisas, valores que você não pode perder. Tem um outro livro também, outro filme também, que eu também não lembro o nome, tá? Que depois eu te passo, depois eu acho ali e te passo. É que é uma comunidade africana, e eles tinham um problema de energia lá. E o menino montou uma torrezinha eólica ali. Era energia ou água? Eu não lembro se ele montou uma torre porque dá para fazer tanta energia como água, né? Para gerar ali. Então, mostra todo o trabalho que eles tiveram, tal, né? E foi iniciativa de um menino de montar esse negócio. Então, acho que tem N filmes ali que trazem mensagens marcantes. Quer dizer, você, pô, tem um problema, às vezes está na tua mão, né? Bora atacar o problema, né? Um pouco do gestor, né? É identificar o problema e pensar na solução. Mas o que eu tenho mais, assim, o mais difícil é reconhecer o problema, né? Pô, eu tenho um problema aí. E esse, como a gente tem um viés, né? Aliás, recomendo que todo mundo leia livro também de finanças comportamentais, né? Esse, assim, que alguém quiser pensar, pô, livro de finanças que eu tenho que ler. São os vieses todos. E o viés, você tem o teu bias lá, e é difícil reconhecer o problema, então tem que ter essa disciplina, né? Mano, muito obrigado, foi um prazer enorme poder entender um pouquinho mais de como funcionou o mercado ao longo desses últimos anos. Perdi um pedacinho inicial da sua carreira aí que eu ainda não estava acompanhando o mercado. Tá bom. Então foi ótimo entender como ele funcionou, como evoluiu. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar com a gente. Pessoal, quem gostou, siga a gente, mande o vídeo para os seus conhecidos. Vamos nos conectar aqui
e aproveitar a experiência de pessoas como o Urbano para entender um pouquinho mais dos bastidores do mercado, como ele funciona, como é a cabeça do gestor e quais são os potenciais e locais de alocação de investimento. E para o empresário, quais são as alternativas que ele pode buscar para se capitalizar e fazer seus investimentos. Muito obrigado para você que ficou até o final. Foi um prazer. Luana, obrigado.